à igreja de Corinto, o seu capítulo de número 6, e versículo número 12 em diante, tá bom? Nós vamos ler até o versículo número 20, tá? Que é o último versículo do capítulo 6. Bem, como Paulo está tratando de todos os assuntos relevantes para se estabelecer uma ordem dentro da igreja de Corinto, Paulo então agora ele vai falar sobre a imoralidade sexual, que é nada mais nada menos o pecado da carne, né? E por que Paulo tratou deste assunto? Porque infelizmente dentro da igreja de Corinto estava atuando a imoralidade. E aí, o que é imoralidade, pastor? A imoralidade é tudo aquilo que sai da ordem de Deus. Então Deus criou o homem para a mulher. Se dois homens vivem juntos, é imoralidade. Se duas mulheres vivem junto, é imoralidade. Amém? O homem criou o marido, o homem foi criado para ter uma esposa. Se o homem tem duas esposas, é imoralidade. Se a esposa tem dois maridos, é imoralidade. Amém? Então, nós precisamos levar isso para a nossa vida, precisamos ter consciência disso. E é claro que não é só isso. Nós temos outros pecados de imoralidade sexuais, né, que hoje estão explícitos hoje na internet, né? O fato da pornografia é um pecado imoral, né? Não só isso, um pecado também de imoralidade é a idolatria, que não deixa de ser uma prostituição, ainda mais uma idolatria praticada por quem um dia conheceu a palavra do Senhor, né? Então isso é também uma imoralidade, amém? Não é sexual, mas é imoral, porque sai da ordem de Deus, amém? Então tudo aquilo que sai da ordem de que Deus estabeleceu é imoralidade, porque é imoral. Quem entendeu, diga amém. Então nós temos que vigiar nossa vida em questão disso, tá bom? Porque senão nós estamos sendo imorais, e a imoralidade tem um preço diante de Deus, irmãos. Tem um preço diante de Deus, nós precisamos entender isso. Então vamos então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. A minha versão é um pouquinho diferente das suas, porque minha Bíblia é Thompson, amém? Mas dá para entender, vamos lá. Todas as coisas me são lícitas, olha Paulo dizendo, à igreja de Corinto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Amém? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então não é a situação que tem que ter controle sobre você. É você que tem que ter controle sobre a situação. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Os alimentos são para o estômago, e o estômago para o alimento. Deus, porém, destruirá ambos. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha o que Deus está falando aqui. Ora, Deus ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de prostitutas? Ou, em algumas versões, meretrizes? Ou não sabeis que o que se une a uma prostituta ou meretriz faz um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois numa só carne. O que, porém, se une ao Senhor é um espírito com Ele. Olha só.
Fuge da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos? Fostes comprado por um bom preço. Glorifica, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Bem, vamos analisar aqui, né? Estava acontecendo este problema, e um dos problemas que havia na igreja, né, no convívio da igreja de Corinto, era o famoso pecado, né, de fornicação, amaziado. E isso é uma imoralidade sexual. Hoje nós vemos que as leis, ela sugere isso para o povo, a união estável. Então hoje, para se caracterizar uma união entre um homem e uma mulher, uma união entre dois homens, uma união entre duas mulheres, é a união estável. E a união estável não precisa ser provada por um registro em cartório. Conta conjunta, testemunhas. Ah, não, esses dois aí estão juntos, já vai fazer 10 anos. Já dá como uma união estável. Coisas do mesmo nome, enfim. Amém? Então, a lei do mundo, porque o mundo jaz no maligno, ele propicia este pecado para o homem. Mas isso é imoral. Isso é imoralidade. Então Paulo, ele estava falando justamente disso. Que haviam pessoas dentro da igreja que não eram casados, e eles estavam ali na igreja adorando a Deus e louvando a Deus, e isso não era moral, isso não era certo. Aí você fala assim para mim, assim, mas pastor, Paulo, ele queria expulsar essas pessoas da igreja? Não, ele queria que a igreja fizesse as pessoas se converterem. Porque ninguém quer expulsar ninguém da igreja, mas ninguém pode permanecer na igreja do jeito que quer. Então é por isso que Paulo vai escrever a Corinto. E Paulo está responsabilizando a igreja. Paulo não está responsabilizando somente o casal ou os dois ali, as duas pessoas ali que estão nessa prática imoral. Não, ele está responsabilizando quem? A igreja, porque a igreja está aceitando esse tipo de comportamento no meio deles. Amém? Então, a partir do momento que a igreja ficou sabendo, qual era a definição da igreja? Olha, vocês não podem permanecer assim. Isso está errado. Vocês precisam casar, vocês precisam ter a bênção do matrimônio, vocês não podem viver mais dessa forma, né? Então, Paulo ele vai começar dizendo, né, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Lembra que eu falei domingo? Posso beber? Pode beber. Posso fumar? Pode. Posso prostituir? Posso namorar? Pode, mas não deve. Você não deve fazer isso. Se você entregou sua vida para Jesus, você não deve fazer isso. Falar que você não pode, não está escrito, mas você não deve. Amém? Então, nós precisamos ter, Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Opa, você pega a informação, você olha o que é aquilo, aí você vai analisar dentro de uma mente renovada que o Senhor te deu, sendo conhecedor da palavra.
isso aqui não serve para mim. Isso aqui eu não posso ver, isso aqui eu não posso praticar, isso aqui eu não posso falar, naquele ambiente eu não posso entrar. Amém? Por quê? Porque você entregou sua vida para Jesus. Amém? Então nós precisamos ter sabedoria para administrar nossa vida nessa terra. Porque uma das orações de Jesus ao Pai foi: Senhor, eu não quero que os tire do mundo, mas eu quero que os livre do mal. Então, essa oração de Jesus pelos homens, por nós, chegou ao Pai. E o que o Pai fez? O Pai enviou quem? Consolador. Então o Espírito Santo, ele anda comigo 24 horas. E toda vez que eu vou pisar num campo minado, toda vez que eu vou entrar num lugar onde não devo, toda vez que eu vou olhar uma coisa que eu não devo, o Espírito Santo aciona um alarme dentro do seu espírito. É um alarme que nós temos dentro de nós, ele aciona aquele alarme. Opa! Aí na hora vem na sua consciência uma palavra de Deus, na hora vem na sua consciência o presbítero pregando, o pastor falando, o louvor que foi cantado. Opa, é o Espírito Santo, ó. Olha o alarme dentro de mim, ó. Não posso. Amém? Então nós temos esse dispositivo, né? Então Paulo mandou eles avaliarem a situação antes de praticar ela. Então nós temos que avaliar a situação antes de praticarmos a situação. Amém? E aí ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então não é a situação que domina você, é você que domina a situação. Não é o problema que vai te dominar, é você que vai dominar o problema. Amém? Não é o pecado que vai te dominar, é você que vai dominar o pecado. Uma vez que você tem autoridade sobre o pecado, uma vez que você tem, aleluia, domínio sobre o pecado não te faz de escravo. Ele não pode te escravizar. Amém? Então, você sabe que aquilo ali é pecado. Pô, isso aqui é pecado. Ah, não quero nem chegar perto disso daqui. Eu sei que naquela rua ali tem pecado. Eu vou cortar por aqui. Pelo meio do campo, vou enfrentar o mato, mas não passo por ali. Porque tem um versículo na Bíblia, agora eu não me recordo, que o Senhor manda cortar a volta do pecado. Se ali está o pecado, Deus manda cortar a volta. Deus não manda você bater de frente com ele. Que está me entendendo? Diga amém. Por quê? Porque isso é sabedoria. Amém? E qual que é o princípio da sabedoria? Temer a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Quer ser um homem sábio? Quer ser um homem conhecedor de todas as coisas? Seja temente a Deus. É o princípio da sabedoria. Amém? Aí Paulo vai dizer, ele vai dar aqui, ele vai fazer uma comparação para que fique claro para os irmãos de Corinto, vai ficar claro para nós também. Olha a comparação que ele faz. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus, porém, destruirá ambos. Amém? O que é isso? Deus destruirá ambos. Ao homem foi determinado morrer uma vez só. Amém? Não tem volta. A morte vai destruir o estômago, o alimento, enfim, vai destruir. Vai acabar. Um dia vai acabar. Um dia vai acabar o alimento. Você compra lá uma pera, você deixa lá na sua casa uma semana. A pera vai acabar. Ela vai apodrecer. O estômago, um dia, você vai envelhecer, acabou, morreu, acabou o estômago. Amém? Mas olha o que ele vai falar, olha o que ele diz. Deus, porém, destruirá ambos. Mas o corpo não é para a prostituição, nem para o Senhor. O que ele está falando? Se não para o Senhor. O que ele está falando? Não destrua o teu corpo antes da hora. Amém?
Porque o nosso corpo, Deus um dia vai dar fim nesse corpo? Vai. O dia de nós partirmos dessa terra vai chegar? Vai chegar para mim, vai chegar para você. Não tenha medo de falar da morte, irmão. Não tenha medo de falar, não pode ser tabu. Na vida do verdadeiro cristão, não pode ser tabu esse negócio de morte. Você fala de morte, arrepiou eu, fala de morte para mim não, sai fora esse negócio. Não, você tem que dominar isso aí. Você tem que dominar esse assunto, não pode ser tabu não. Amém, Jesus? Então, um dia o nosso corpo vai parar, irmão. Eu acho interessante alguns pregadores falar, né? Eles falam assim, olha, quando você nasceu, desde quando você nasceu, o cronômetro já começou a correr. O seu fim. E é verdade mesmo. Você nasceu, o cronômetro já está contando os dias ali, e vai chegar o dia que vai chegar o fim. Amém? Mas o nosso corpo, a partir do momento que nós temos uma consciência, né, que a nossa vida pertence a Deus, o nosso corpo é para Ele e não para o pecado. Eu não preciso antecipar a destruição do meu corpo, porque a imoralidade sexual, o pecado, ele destrói o corpo antes do tempo. Qual é o salário do pecado? A morte. Amém? Aí nós temos aí hoje, saiu uma estatística da segurança pública. Eu gosto muito de ver estatística. Sempre quando sai, eu paro para dar uma estudada em estatística. Saiu uma estatística da segurança pública do estado de São Paulo, dizendo que as mortes violentas, que foram muitas no ano 2025 até o primeiro semestre, de 2025, 80% das mortes foi de jovens. 80% das mortes violentas, que é assassinato, enfim, foi de jovens até 30 anos. E eu tenho uma razão por isso. Primeiro versículo com promessa na Bíblia: honrai o teu pai e a tua, para que você tenha dias acrescentados na terra. Você não honra o teu pai, o jovem não honra o pai, não honra a mãe, o que vai acontecer? Vai ser ceifado. Agora, o homem que honra o teu pai e honra a tua mãe, ele vai enterrar o pai e vai enterrar a mãe. E vai ter anos de vida para frente ainda. Agora, o filho que não honra o pai, não honra a mãe, o pai vai enterrar ele. Amém? Então, tem uma lógica para isso dentro da palavra de Deus. Amém, Jesus? A palavra de Deus explica tudo. Então, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, quando o Senhor fez o homem do pó da terra, não fez o homem para ser um imoral, fez o homem para ser um com Ele. Então, o nosso corpo é para glorificar a Deus. Amém? O nosso corpo é para louvar a Deus. O nosso corpo, aleluia, é para ter boas ações para adorar o nome de Jesus. É para Ele o meu corpo, não é para me se prostituir, não é para me causar imoralidade, se ajoelhar na presença de qualquer coisa, Terrível, terrível. Estivemos aí, é o pior dia do ano. Na minha opinião, o pior dia do ano. O dia dessa maldita potestade aí. O pior dia do ano. Sabe? Isso aí é coisa minha. Todo dia 12, meio-dia, eu dobro o joelho para glorificar a Deus. Porque eu sei que estão lá, ajoelhados na frente daquela potestade maldita lá, soltando foguete para ela. Não, eu estou ali orando ao Senhor, glorificando a Deus, exaltando o nome dEle. Então, você veja que tem muita gente usando o corpo dele para adorar um demônio. E nós não temos que ter medo de falar disso não, irmão.
Porque se você chegar diante de um católico fervoroso, né, servo do capeta lá, nessa tarde de Aparecida aí, né, se você chegar lá e começar a passar a mão na cabecinha dele, sabe? E querer falar politicamente correto com ele, quando que ele vai se converter? Quando que você vai abrir os olhos dele? Nunca. Amém? Então, a primeira coisa, quando o católico diz, ai, a minha mãe Maria, ai, minha mãe Aparecida. Eu falo, meu filho, decide o que você quer, ela é Maria ou Aparecida? Primeira coisa que eu quero conversar com você. Ah, não, ela é Aparecida, tá. Mostra na Bíblia pra mim onde tem nome de Aparecida aqui. Mostra na Bíblia aqui que a mãe de Jesus é Aparecida. Então, já começa por aí. Então, é claro, a gente tem que ter educação? Tem. A gente não pode, né, querer humilhar as pessoas? Sim. Mas temos que falar a verdade, irmãos. Senão nunca vai se converter uma pessoa dessa. Amém, Jesus? O versículo 14, Paulo vai dizer, ora, Deus que ressuscitou o Senhor, ele está falando de Jesus, né? Também nos ressuscitará pelo seu poder. Olha que importância de você se guardar. Olha a importância de você viver para Cristo. E tudo tudo que Cristo te deu é para Ele, o seu corpo. Porque um dia nós seremos ressuscitados. Amém? Então, né? Não sei quantos dias eu tenho pela frente ainda, né? Não sei se 10, 20, 30. Ou só essa noite, amanhã já pumba, já vou embora, sei lá, não sei. Só sei que um dia eu tenho uma promessa que eu vou ressuscitar. Em Cristo Jesus. Amém? No entanto, Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Porque a morte, irmão, a morte é só uma passagem de estágio. De um tempo Cronos para um tempo Kairos. É só isso. O tempo Cronos, cronometrado, né? Tem dia e hora para acabar, né? Mas o Kairos é eterno. É só isso. Você fecha o olho aqui e abre o olho no outro lugar. Você pode abrir o olho no céu, diante dos anjos. Ou já pode abrir o olho no meio do fogaréu, barulhadas, cacetada na sua cabeça e pronto. Aí depende das suas atitudes. Daí não dá mais nada. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Graças a Deus. Salvação. Não sabeis que vosso corpo são membros de Cristo? Olha, membros de Cristo. Então, o que Paulo está falando? Que quando Jesus Cristo estava aqui na terra, ele tinha 2 pernas, ele tinha 2 braços, ele tinha 2 mãos, ele tinha 2 olhos, ele tinha 2 ouvidos. Ele não era um ET. Apesar que a Bíblia fala, Isaías fala que ele não tinha beleza nem formosura, né? Ele não era aquele loirão de zóio azul que você vê aquele quadro bonito na cidade, não. Nossa, que Jesus lindo, né? Jesus não era daquele jeito, não. Ele não tinha beleza nem formosura. E ainda Isaías fala que quem olhava para Jesus via um homem sofrido. Sofrido. Eu acredito que com ruga, né? De tanto chorar, de tanto buscar o Senhor de madrugada, de tanto ver injustiça na terra. Eu acredito que Jesus andava, irmão, triste na terra. Não com Deus, mas na terra ele andava triste, porque o que ele via era só destruição. Só imoralidade, só a gente se perdendo, só o diabo levando gente para o inferno. Acredito que Jesus andava, meu Deus, mas o que aconteceu com a minha imagem e semelhança? Aconteceu com o homem, não quer mais me adorar. Acredito que Jesus não andava muito feliz na terra, não, irmão. Amém? Então, que Paulo está dizendo que nós somos os membros de Cristo, do corpo de Cristo. Sabe aquele corpo que foi lá e levou 39, 40 chibatada menos 1? Foi crucificado na cruz. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. Aí você para pensar, o corpo de Cristo era como? Mas Jesus tinha 2 braços, Jesus tinha 2 mãos, quando andou na terra.
Ele tinha 2 olhos, 2 ouvidos, 2 pernas, 2 pés. Nós somos o corpo de Cristo. Então, quando a igreja movimenta, Cristo movimenta. Quando a igreja faz, é Cristo fazendo. Amém? Nós somos o corpo de Cristo. Entenda isso. Então, os movimentos da igreja são os movimentos do próprio Jesus. No nosso meio. Aí fala assim, eu nunca vi Jesus. Mostra Jesus para mim. Mostro. Olha o movimento da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E é por isso, agora eu digo para você, Jesus tinha um braço ruim? Jesus andava mancando? Então todo aquele que pratica imoralidade dentro da igreja, Jesus mancando. Jesus com o braço ruim. Meu irmão, não tem como ser. Não tem como. Amém, Jesus? E aí diz mais. Não sabeis, perdão, vamos terminar aqui o versículo 15, que eu parei na parte A, a parte B agora. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de prostitutas? Estou dentro da igreja louvando a Deus, pulando, saltando, falando em língua, rodapiando. Mas sai da igreja, vai dormir na cadamante. Sai da igreja, vai se encontrar com a namorada, dorme com a namorada. Que vidão, hein? Eu tenho a bênção de Deus e faço o que eu quero com a minha vida. Oh, que gostosura. Sabe qual que é o caminho disso? Inferno. Inferno. Não pode, irmão. É imoral. Deus não aceita isso. Amém, Jesus? É imoral. Então, quer namorar? Pode namorar. Namorar até eu digo que é uma fase importante da vida do homem e da mulher. É importante você se relacionar com alguém, você gostar de alguém. É importante. Mas quando está namorando, não pode dormir junto. Não pode. A Bíblia diz que os manjares dessa vida está guardado para o matrimônio. Para o matrimônio. Amém, Jesus? Então não pode acontecer isso. Amém? Isso é imoralidade. Aí ele diz mais. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz um corpo com ela? Então, você é conhecedor da palavra, você passou um tempo ser corpo de Cristo. Mas a partir do momento que a imoralidade entrou no teu coração, você não faz mais corpo de Cristo. Você vai fazer corpo com aquela imoralidade que você tem. Olha que diferença, irmão, que contrapeso gigantesco. Você deixou a presença de Deus. E agora o que você tem parte mesmo é com aquilo que você está fazendo. Amém, Jesus? Com aquilo que você está fazendo. De imoral na sua vida. Pois serão, como se diz, 2 numa só carne. Por que um casal que não é casado na igreja e vive junto não tem paz? Porque Deus não abençoou. A gente só pode ter paz quando Deus abençoa alguma coisa, irmão. Eu tenho a bênção de Deus. Se você não tem a bênção de Deus, vai ter a bênção de quem? Fala pra mim. Do homem. Não adianta. Olha, domingo de manhã, eu fui buscar a Laís no hospital. E eu parei no posto abastecer, 7 horas da manhã. Tinha um pessoal no posto que varou a noite bebendo, usando droga. Tava lá no posto ainda. Aí eu bati o olho, quem que eu vi? Um crente lá. Esse rapaz, ele era casado, ele frequentou nossa igreja um tempo, ele saiu, ele foi para um outro ministério, abençoei eles foram para outro ministério. Nesse ministério, eles casaram.
mas só com a bênção do pastor, não casaram em cartório. Aí eu falo para você, que pastor que tem o poder de casar alguém sem ter casado no civil? Que poder que esse pastor tem? Nenhum. Podemos fazer isso. Por isso, quando alguém fala assim, pastor, eu quero casar, o senhor faz meu casamento? Faço. Você vai casar no civil? Ah, não, eu vou... Não, então não faço. Ah, não, eu vou casar no civil, então eu faço. Marca o dia, eu vou lá e faço. Como eu já fiz, graças a Deus, vários casamentos. Então, o pastor não tem poder de passar sobre a palavra de Deus e fazer o que ele acha que tem que fazer. O que aconteceu? Aí ele foi para outro ministério, o pastor lá casou eles. Porque a irmã tinha uma pensão, dinheiro, né? Ei, maldito dinheiro, né? Maldito nada, dinheiro é bom pra caramba, irmão. Puxa vida, como o dinheiro é bom. Mas é o amor de dinheiro que é uma desgraça. Você ama o dinheiro, aí é uma desgraça na sua vida. O dinheiro não é ruim não, o dinheiro é bom. Pô, você trabalha o mês inteiro, pega o dinheiro na mão, você vai lá, compra uma coisa que você quer, compra uma coisa que você quer comer, né? Ajuda um irmão aqui, ajuda outro lá, traz o dízimo para a igreja. Maravilha, dinheiro é uma coisa boa, mas o amor ao dinheiro é uma desgraça. Aí essa irmã tinha uma pensão. Aí chegou no pastor lá, pastor, não quero perder minha pensão, mas também não quero viver em pecado. Aí o pastor, então tá bom, então, fala o seguinte, marca casamento, eu caso vocês. Mas sem ser no civil? Não esquenta a cabeça com isso não. Tá lá o cara na droga agora. Largou da irmã, tá lá na droga. O cara varou a noite inteira, olhei pra ele, tá que nem um zumbi. Tá lá. Adiantou alguma coisa? É bênção de Deus? Tem paz? Então não adianta você querer achar um jeitinho na palavra de Deus para fazer o que você quer. Como eu disse domingo, se você queria viver do jeito que você queria, então por que você entregou sua vida para Jesus? Não entregasse. Amém? O que porém se une, aí ele diz, se você se unir a uma prostituta, você vai ser um só com ela. Mas o que porém se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então você entregou sua vida para Jesus, você fez um voto em servir a Deus, você é um espírito com ele. Aí eu falo para você, Jesus pecou? Não. Jesus peca? Não. Jesus tem amante? Não. Jesus mente? Não. Então você não pode fazer o mesmo. Você precisa guardar o seu corpo, a sua vida para ele. Amém? Porque somos um com o Espírito, com o Senhor. Fuja da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, destruindo o seu próprio corpo. Amém? Destruindo o seu corpo, porque o nosso corpo é para adorar a Deus. Amém? Não é para viver em pecado. Isso não é só todas as nossas ações. Onde você põe sua mão, aonde você entra, o que você faz com o seu corpo. Amém? Aí ele vai dizer mais. Não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo? Aí ele dá um motivo para a igreja de Corinto resolver o que está errado. O seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Paulo vai escrever, mais para frente vai escrever que nós temos um tesouro em vaso de barro. Vaso de barro, ele fala que é o homem. E o tesouro, o Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Amém? Mas agora, pelo amor de Deus, entenda uma coisa. O Espírito Santo habita dentro de alguém que está usando droga? Dentro de alguém que está bebendo? Dentro de alguém que está se prostituindo? Não, irmão. O senhor está fazendo exceção de pessoa. Amém? Então nós temos que tomar cuidado com isso.
seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém, Jesus? É claro que o Senhor nos conhece. O Senhor sabe que viemos do pó. O Senhor sabe que o Senhor Jesus sabe que o mundo não é fácil para nós. O Senhor sabe que tem dia que dá vontade de dar uns tapas na orelha de alguém. Que tem dia que dá vontade de abrir a boca e arrebentar. Mas você precisa ser sábio. Você precisa entender que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem tudo te convém. Às vezes alguém chega e fala uma besteira para você, ou vontade de falar, não é? Mas daí você pensa, não é lícito. Não posso. Vou me comparar a ele. Vou ser igual a ele, não posso. Amém? Não é se rebaixar, não. Não é ser bobo, ser tolo, ser palhaço. Não, é ser inteligente. Você pertence a uma pessoa chamada Jesus. Você não pertence ao mundo, nem ao diabo. Amém? Então, eu não respondo à altura porque eu sou inteligente. Tá entendendo? Eu não bato boca porque eu sou inteligente. Eu não falo palavrão porque eu sou inteligente. Amém? Então a gente precisa entender isso. Existem duas palavras que no mundo é palavrão, mas não é palavrão. Só que nós temos que ter cuidado para usá-las. Você chamar alguém de desgraçado. Você é um desgraçado, rapaz. Você não está falando isso, não é palavrão. Desgraçado é alguém que não tem a graça de Deus. Amém? Então, se um dia você... seguinte, cara, você é um desgraçado. Um dia eu falei isso para um rapaz de serviço. Ele estava falando um monte de abobrinha lá, contando as coisas que tinha feito no final de semana. E eu já cheguei cansado no serviço aquele dia, irmão. Começando a semana, ouvindo aquela baboseira, falou, meu amigo, você é um desgraçado mesmo. Nossa, ele queria bater em mim, irmão. Não, ele queria bater em mim. Que isso, me chamou de desgraçado, rapaz. Eu já se viu você falar um negócio desse pra mim, que eu sei que eu sei que... Pô, pera aí, abaixa a bola. Deixa eu explicar pra você. Desgraçado é uma pessoa que não tem a graça de Deus. O que é graça? Foi o favor de Deus para nos salvar. Porque se não fosse a graça, nós não salvaríamos. Você não sabia disso? Eu falei, então, por que você tá bravo aí, xingando e querendo bater em mim? Amém? E outra, maldito. Não é palavrão, mas você tem que saber usar. Maldito é quem está debaixo de uma maldição. Já chegou pessoas e falaram assim, pastor, está acontecendo isso comigo, aquilo comigo. Nossa, umas coisas estranhas acontecendo. Nossa, será que... Falei, você é um maldito, cara. Que isso, pastor? É, o maldito está debaixo de maldição. Tem que quebrar essa maldição na sua vida. Então, essas duas palavras não são palavrão. Amém? Essas duas palavras temos que ter sabedoria para usar. Mas elas têm uma definição própria, mostrando o estágio ou a situação da vida que você está vendo. Amém, Jesus? Versículo número 19. Perdão, deixa eu terminar o 18 aqui. Fuja da prostituição, do pecado, que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos? Está vendo? O corpo é seu? Não. A partir do momento que você fez um voto e entregou sua vida para Jesus, o corpo não é mais seu. O corpo agora é do Senhor. O corpo agora é templo do Espírito Santo. Ele tem uma finalidade. Amém? Não é só agora. O seu corpo não vai pecar mais. O seu corpo não vai mais praticar pecado. O seu corpo agora vai adorar a Deus. Tá? Então não é mais seu. Amém, Jesus? Como quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, você entregou sua vida para quem? Para quem que você entregou sua vida? Para Jesus. Você entregou sua vida para Jesus? Então quem vai tomar conta da sua vida?
Então por que muitas vezes fala assim, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero? Por que você está falando isso ainda? Eu sou maior de idade, eu faço o que eu quero da minha vida. Então você não entregou a sua vida para Jesus. Porque a partir do momento que você entrega, cara, você não faz mais nada que você quer, não. Quem faz é Deus. Amém? Ele manda você para onde Ele quer. Tá entendendo? Ele vai, as atitudes, as palavras, as ações, tudo é coordenada por Ele. E não mais por você. Por isso que é importante obedecer a Deus. Amém? Para fechar aqui. Fostes comprado por um bom preço. Que preço será esse? Sangue. Sacrifício. Amém? Nós não fomos comprados por coisa corruptível, corrupta, como prata e ouro. Nós fomos comprados pelo preço de sangue, por um bom preço. Glorifica, pois, a Deus no vosso corpo. Está vendo? Como que eu glorifico a Deus no meu corpo? Não permitindo que o meu corpo pratique o pecado. A imoralidade sexual, a imoralidade, que também é imoralidade, como a idolatria, né? Se curvando diante de má escultura, botando a mãozinha lá. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Hã? Chega lá, a imagem está lá, né? Parece expressão, né, irmão? Falar pra você, eu não sei como é que... Eu fiquei imaginando esses dias comigo, irmão. Eu falei, meu Deus do céu. Um dia eu vi a imagem que foi achada no Rio Paraíba. Eu vi. Não era uma imagem aquilo. Lá era um pedaço de pau enfiado no meio do barro lá, entendeu? Que recebeu um monte de esgoto, ficou daquele jeito. Aí falaram que era ela, entendeu? Aí as pessoas passam lá em frente, é procissão, né? Um atrás do outro, né? E, meu Deus do céu, que ignorância, né? Ignorância. Pior que eu, antes de me converter, eu ia lá. Isso que é o pior, isso que dói na alma da gente. Sabe o que eu fazia? Eu passava no shopping lá, que já tinha um shopping. Eu passava no shopping lá, tomava uns 5 copos daquele de chopp. Aí depois ia lá. Entrava lá naquele corredorzinho cheio de fia separando, né? Aí ficava lá só. Rapaz, ela tá mexendo. Ela tá falando comigo. Tá falando sim. Ó, o meu cunhado, o Ronaldinho, vou entregar ele também, tava junto. Tava tão, ó, que o negócio ficava assim, ó, Ivor tava, tá mexendo, cara. Eu vou falar com ela agora. Uma vida desgraçada, irmão. Misericórdia. Desgraçado. Aí pra você ver. Com certeza. Com certeza. Vou acabar de carregar. Tá vendo? Eu vi também na televisão o coitado do rapaz indo pra Aparecida, né? Com um puta cajado na mão, escapou o pneu da carreta, bateu nas costas dele. Uma cacetada nele por detrás, irmão, derrubou ele, que a bosta, arrebentou com o homem. Quase morreu o homem, arrebentou, quebrou a perna, quebrou o braço. Eu falei, que raio que é esse? Você tá indo fazer uma coisa boa? Se é bom, que acontece um negócio desse com o cara, meu? Então, a gente começa a ver que essas coisas não têm valor diante de Deus. É pura invenção do homem. Amém? Então, fostes comprado com um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E no vosso quê? Espírito.
Porque o nosso espírito tem que ser um espírito consciente daquilo que nós fazemos, das nossas atitudes, porque agora, né? Então, todas as minhas ações, o meu corpo, tudo é para glorificar a Deus. Amém, Jesus? Para glorificar a Deus. Então, se eu trabalho para glorificar a Deus, né? Se eu ajudo alguém, eu ajudo para glorificar a Deus. Então, tudo é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Oi. Né? Jesus voltou, orou novamente. Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Aí Jesus, ei, acorda. Jesus orou pela terceira vez. Quando voltou, os discípulos estavam dormindo. E aí Jesus falou: vigiai, porque o espírito está pronto, mas o corpo, né, não. Por quê? Porque o nosso corpo pertence a essa terra. Então todos os dias nós temos que morrer. Todos os dias nós temos que sacrificar o nosso corpo. Paulo disse assim: eu esmurro o meu próprio corpo para que eu possa andar na presença do Senhor. Então o que Paulo está nos ensinando? Todo dia eu preciso matar o velho homem e preciso vigiar o meu corpo para que eu não faça, para que eu não possa, para que eu não venha fazer o que não é reto aos olhos do Senhor. Tá bom? O espírito seu está pronto, né? Mas e a vontade da carne? Paulo disse: miserável homem que sou, porque quando eu quero fazer o bem, o mal já se apodera de mim. Exatamente. Eu vou dar o exemplo do irmão. O irmão no passado teve problema com a bebida, né? Então, vamos dizer, o irmão hoje vai entrar dentro de um bar e ficar conversando com um amigo dentro do bar, o amigo bebendo? Não vai fazer isso. Tá entendendo? Então o espírito do irmão tá pronto. O irmão tá resistindo, já venceu isso na sua vida. Mas e o seu corpo? Não. O corpo nunca vai estar pronto. Amém? Se você ceder, já é, irmão. Para pecar, é um segundo. É um piscar de olho. Pumba, já é. Pegou. Tá certo, isso aí. Então, é nessa hora que a gente responde a pergunta do irmão, entendeu? O espírito do irmão está pronto. O irmão já está convencido. Deus já está atuando na tua vida. Mas a nossa carne não. Então, qualquer vacilo que você der, você vai cair. Entendeu? Com certeza. Exatamente. Porque tem pessoas que vivem de versículo isolado, né? A pessoa pega aquilo ali para defender o ato dela, né? Que é justificar o pecado. Então Jesus diz para os discípulos: ó, o espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. Então o que vocês têm que fazer? Vigiar. E eles não conseguiram vigiar com Jesus. Por 3 vezes Jesus voltou, eles estavam dormindo. Entendeu? Por isso que Jesus falou: a carne é fraca. Vocês cederam a carne, o sono veio, pegou vocês não conseguiram vigiar em nenhum momento comigo. Então, o espírito de vocês está pronto. Por quê? Porque vocês têm me acompanhado, têm ouvido a palavra, né? O Senhor tem atuado nas suas vidas, maravilha. Mas a carne suas, aí, ó, vocês dormiram, tá fraca. Então,
Vigiai. Exatamente. Exatamente. É a mesma coisa, ó. Uma vez salvo, salvo para sempre. O que o camarada entende? Teve muitas pessoas que acreditaram nisso. Tá entendendo? Ah, eu aceitei Jesus, uma vez que aceitei Jesus, salvo para sempre. Daí o cara, eu tô salvo? Para sempre? O cara vai quebrar tudo aí fora. Entendeu? Aí você vai lá, não, salvo para sempre, irmão. Já aceitei Jesus na minha vida. Posso fazer o que eu quiser aqui fora, aqui que eu vou pro céu. Engano do diabo. Tá entendendo? Então, uma vez que você é salvo, você precisa permanecer nessa salvação. E aí vem todo um processo. Muita gente. Muita gente. Então a gente precisa vigiar nessa parte. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos colocar de pé para nós orarmos, em nome de Jesus. As horas estão passadas hoje, meu Deus. Ora que os irmãos aí conseguirem fazer uma oração para parar relógio, os irmãos me ensinam, por favor, que Jesus.